Sexta-feira, 13 de setembro de 2024, 23ª semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós temos uma memória obrigatória. São João, chamado de São João Crisóstomos, ou seja, um homem que tinha um alto grau de oratória, de pregação e de comunhão com o texto sagrado e que consolava as pessoas e por isso chamavam de Crisóstomo, isto é, boca de ouro. São João Crisóstomo, ele foi um grande orador de seu tempo. Todos são unânimes em dizer que ele juntava ao redor de si inúmeras pessoas e que ele tinha, além do dom da oratória, muita cultura, uma soma muito valiosa para a pregação do cristianismo. Nós estamos falando do 4º século da era cristã, onde está acontecendo ali a estrutura do que nós temos hoje de teologia. Nós temos aqui, essas obras que são os comentários de São João às cartas de São Paulo. Então nós observamos que se hoje é difícil uma meditação, uma leitura num texto já pronto, numa estrutura já organizada, imaginemos a época, século IV, século V, onde não tínhamos a impressão como temos a partir da década do século XVI. Os livros eram trazidos em papiros, em couro, cópias, pesados, inúmeros. Então, diante deste cenário, nós observamos a beleza dessa igreja pulsante que vai se desenvolvendo, vai se entendendo e vai se abrindo àquilo que o Espírito vai guiando para que a igreja seja de acordo com o que sonhou o esposo Cristo Jesus. São João então nasce por volta de 348 em Antioquia, na Síria. Ele era de uma família muito rica, que tinha status na sociedade, no estado da época. Seu pai era comandante de tropas imperiais no Oriente, um cargo que cedo causou sua morte. E a sua mãe, chamada de Antusa, era piedosa e caridosa, depois tornando-se santa. Ela providenciou para o filho ser educado pelos maiores mestres de seu tempo, tanto no campo científico quanto religioso, e não prejudicando na sua formação. Desde pequeno, ele já demonstrava a vocação à vida religiosa e tinha grande inteligência e dons especiais. E ele, depois que a mãe morre, é que vai, com sabedoria e prudência, vai viver um tempo no deserto durante 4 anos, depois mais 2 anos sozinho, onde ele estuda as escrituras, ele passa pelo cadinho da experiência eremítica, e aí então volta para Antioquia e se ordena sacerdote. A sua vida e a sua eloquência, a sua inteireza, a sua coerência, de fato vai chamar a todos, e a sua cidade, Antioquia, vivia uma grande revolta contra o imperador Teodósio I. O povo quebrava estátuas do imperador e de membros de sua família.
Teodósio, em troca, agia ferozmente contra tudo e contra todos. Então o povo ia contra o imperador então lançava a mão de todos os seus artifícios. Membros do Senado estavam presos, famílias inteiras tinham fugido e o povo só encontrava consolo no discurso e pregações de João, que era chamado de Crisóstomo Boca de Ouro. Tanto que foi ele, São João, incumbido de dar à população a notícia do perdão imperial. Alguns anos se passaram, a fama do santo só crescia, e quando ele vem a morrer como bispo de Constantinopla, hoje chamada Istambul, capital da Turquia, é que ele então morre nessa missão de ser bispo de Constantinopla. João foi eleito para sucedê-lo, ou seja, quando se dá a morte do bispo de Constantinopla, João vai suceder o bispo de Constantinopla, que era a grande capital do Império Romano, que já não estava mais tanto em Roma, mas sim em Constantinopla. E aqui nós estamos falando já do final do Império Romano e já anunciando o início do que vamos conhecer como a Idade Média, no seu início, no seu apogeu e no seu declínio. E, obviamente, ele vai enfrentar grandes situações, sobretudo a questão dos poderes e luxos terrenos que muitos dos clérigos viviam e buscavam, né? Como bispo, abandonou então os discursos e dispôs-se a enfrentar a luta e, como consequência, a perseguição. Então, São João Crisóstomo viveu a fé em Deus com muita sabedoria e eloquência. Depois de morto, tem as suas relíquias trasladadas para Roma, onde estão hoje repousadas no Vaticano. Também para sexta-feira, continuamos com o texto de Paulo aos Coríntios, e quando o apóstolo diz: eu me fiz tudo para certamente salvar alguns, Paulo dá a clareza de sua liberdade interior. Paulo não é refém de ninguém, ele vive para essa missão e diz que fez de tudo realmente para que todos pudessem experimentar a boa nova. O Salmo 83 nos relembra quão amável, ó Senhor, é a vossa casa, e o Evangelho de São Lucas avança na compreensão de que devemos melhorar, de que devemos crescer. Por isso a pergunta: pode um cego guiar outro cego? Então, para nós, para mim, o senhor, a senhora, o convite para entrarmos na riqueza da Escritura, entrarmos na riqueza da tradição da igreja, entrarmos na riqueza da comunhão com o magistério, com a sucessão apostólica, para que possamos, com a graça de Deus, ter os nossos olhos clareados e que possamos ajudar a tantos irmãos e irmãs a prosseguirem na sua caminhada rumo ao céu. Que Deus nos abençoe e que nos lembremos que antes da palavra, o testemunho. São Francisco, estou dizendo isso porque a gente pode ficar fixado na beleza de falar. Lembremos de ontem: a ciência incha, a caridade constrói. Então, antes de falarmos e falarmos bem, o importante é vivermos e vivermos bem aquilo que o Senhor pretende. Isso é com o auxílio da graça de Deus, com esforço pessoal. E também entendendo sempre, como dizia São Francisco, mandando os seus frades: vão, evangelizem, se preciso, usem palavras. Deus está comigo. Abençoe a você, sua água, sua vida, hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.